Vamos ver uma partida entre Miguel Najdorf e Shapiro, jogada em 1929. Najdorf foi um jogador nascido na Polônia, que se naturalizou argentino e um dos jogadores mais populares, um jogador famoso pelo seu bom humor, sua simpatia e sua paixão pelo xadrez. Teve uma vida muito longa e com quase 100 anos, aos 98 anos, ele ainda frequentava o clube de xadrez de Buenos Aires, jogava suas partidas quase que diariamente, sempre com muita energia, criatividade, essa característica do jogo do Najdorf. Então vamos ver essa partida, uma partida de 1929, talvez ainda não tivesse sido naturalizado argentino, que foi na época da próxima Segunda Guerra Mundial, que vários jogadores foram jogar uma Olimpíada na Argentina e depois não puderam voltar para a Europa. Então aqui E6, defesa francesa, depois G4, seguiu D5, o D4, D5, cavalo C3, e aqui veio a variante Rubinstein, D toma E4, cavalo toma E4, a variante Rubinstein simplifica um pouco as coisas, tira toda a tensão do centro, mas é bastante sólida. Cavalo D7, cavalo F3, cavalo de G, F6, e aqui Najdorf optou por bispo D3. Bispo E7, roque. Esse momento, o jogador das pretas parece ter negligenciado um pouco a segurança do rei. Melhor seguir com roque e depois pensar aqui no fianqueto. Como ele veio direto com o fianqueto, Najdorf já ameaçou um lance muito forte, que é cavalo C6, ganhando a dama. E depois de bispo B7, defendendo a casa C6, aqui o Najdorf consegue explorar a presença do rei no centro. Com o cavalo toma F6, o lance natural que seria tomar de cavalo não é possível aqui, devido a bispo B5 cheque, e não tem a cobertura nem de C6 e nem de cavalo D7. Então, bispo F6 seria uma opção, capturar de bispo, mas talvez fosse a melhor opção, mas Shapiro preferiu tomar de peão, não imaginando o que vinha por aí, o grande perigo e a combinação perigosíssima de Najdorf com cavalo toma F7, agora o rei já está muito exposto, dama H5 cheque, rei G8, torre E1. Aqui, além de ameaçar o peão, que não pode avançar por causa de cheque, bispo B5, também tem ideias de passar a torre por E3 e G3, posição muito exposta do rei preto. Cavalo F8 foi jogado, e aqui Najdorf jogou de maneira bem criativa, com torre toma E6. Muito interessante, um sacrifício de torre depois de cavalo toma. Qual foi a ideia de sacrificar uma torre inteira? Já tinha sacrificado uma peça, sacrificou uma torre. Najdorf está simplesmente agora com uma torre e cavalo a menos. Mas ele joga bispo C4, ameaçando mate em 2, bispo cheque seguido de dama F7 mate. Shapiro defende com dama D6, Najdorf segue com bispo H6, agora a ameaça é dama G4. Também torre E1 já é outra ameaça. Seguiu bispo F8. Melhor que bispo F8 seria lances como torre D8, está sendo a torre,
A situação está muito difícil de defender. Bispo F8, ele não imaginava o perigo. Torre E1, agora ameaça tomar aí de torre ou de bispo. Bispo C8, seguiu dama E8. Aqui também existe a ameaça de torre toma E6. Seguiu bispo D7 e veio o lance torre toma E6 da mesma forma. Veja que beleza. Esse bispo toma E6, para tomar de bispo ou até de dama, resultando aqui num belíssimo quadro de mate, apenas com 2 bispos na posição, muito material a menos. Depois de bispo D7, torre captura E6, sacrificando a dama, né? Shapiro aceitou aqui o sacrifício, e agora vem um cheque, captura a torre com cheque. A posição do rei está muito difícil de ser sustentada, só tem aqui bispo E6, praticamente o único lance. A única esperança agora é depois de bispo E6, dama toma E6, e claro, aqui as torres não vão, as brancas não vão tomar a dama, porque seguiria bispo toma H6, e as pretas ganhariam a partida, mas aqui temos uma opção bem melhor, que é torre toma bispo, checkmate. Veja que partida brilhante, partida corajosa, que começou com sacrifício em F7, para deixar o rei exposto, e depois o ponto alto de genialidade de Miguel Najdorf, esse sacrifício de torre, tudo para abrir linhas, debilitar as casas próximas ao rei. Então o tema da partida foi um ataque ao rei, e tudo começou com a situação do rei no centro do tabuleiro. Então, mais uma vez, a questão segurança do rei. O roque deve ser feito de uma maneira mais rápida possível. E com sua... À medida que você vai adquirindo experiência, você pode, em alguns momentos, avaliar muito bem. Não, nesse momento eu posso atrasar um pouquinho o roque, mas o princípio geral é roque o mais cedo possível, de preferência para a ala do rei. Essa é a regra geral. Com o tempo a gente vai aprendendo em que situações podemos quebrar a regra geral. Que situações é melhor um roque grande, ou mesmo deixar o rei no centro, que existem situações em que o rei no centro não vai sofrer tanto perigo, mas vamos primeiro conhecer as regras gerais. A regra geral é o que estamos estudando. Essas partidas mais básicas são princípios gerais. Então, o princípio da segurança do rei é muito importante. E nessa partida, as pretas esqueceram um pouco de rocar e levaram um ataque brilhante de Miguel Najdorf. Uma partida muito instrutiva.